Quem é você? Eu sou Josélia Ribeiro de Paula, sou casada com Paulo, tenho 2 filhos, Paulo Geraldo e Bianca. Eu nasci aqui em Xerém e não nasci nesta casa que eu estou, que hoje eu moro, mas eu nasci neste quintal, na casa que era da minha mãe. Foi ali que eu nasci. Éramos 11 irmãos, 9 mulheres e 2 homens. A minha infância foi uma infância boa. Hoje eu diria que eu era feliz e não sabia, né? Porque eu tive uma boa infância. De muito trabalho? Sim, de muito trabalho. Nós éramos 9 mulheres dentro de uma casa. Não, perdão. Quando eu nasci, as minhas 2 irmãs mais velhas, né, já eram. Acho que a Hélia já era casada e a Erli não. A Erli não, porque eu lembro que eu, bem pequena, eu costumo dizer que eu fui para a lua de mel junto com a Erli e com Gessi. Porque com 4 anos de idade, eu fui para a casa da Erli. Ela foi morar em Teresópolis. E eu era bem pequena, e eu fui para lá. E depois o tempo foi passando, as minhas irmãs mais velhas se casaram, a Erli casou, depois a Maria Angélica casou, e aí então ficamos numa casa onde nós éramos, tinha saído 3, ficamos em 6 mulheres, que ficou a Marta, a Leia, a Míria, a Esther e eu. E o que eu me lembro que ali na casa da minha mãe, né, a casa tinha e tem 4 quartos. Um quarto era do meu pai e da minha mãe, e a Leia, minha irmã, ela tinha um quarto para ela. A Míria e a Marta dividiam um, eu, a Esther e a Ana, que éramos a mais nova, ficávamos no outro quarto, né? E assim foi a minha infância. Eu lembro também que o meu tio Magela, né, morava perto da gente. Mas uma coisa também que eu lembro quando eu era criança, que no início não tinha energia aqui em Xerém. Que ano que você nasceu? Só pode me ter uma ideia. Eu nasci em 63. 63, tá. Aqui nessa casa não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica. Aqui em Xerém, onde eu morava, aqui, não tinha energia elétrica, né? Mas era uma época muito boa, porque depois que você acabava de fazer o serviço, era a hora que a gente ia brincar. Então, as minhas primas, que eram as filhas do meu tio Magela, elas vinham para aqui para casa e a gente brincava de queimado, de pique-esconde e muitas brincadeiras. E tínhamos muitos vizinhos, porque nós fomos criados todos juntos. Tinha a família do meu tio Magela, na frente da nossa casa tinha a Dalca, nossa vizinha, que aí tinha a Andréia Jamel, a Soraya, o A Andréia Almeida? Marivando, a Andréia, né? De Boston? Ela Isso. morava aqui na frente, né? Morava aqui na frente. E tinha também a dona Zumira. Então, nós fomos criados todos juntos. Então, quando era à noite, não tinha energia, a gente ia brincar. Todo mundo. Né? Naquela época que ainda tinha pera, uva, salada mista. Eu lembro dessa brincadeira. Exatamente. A gente brincava muito disso. Né? E brincava de roda, a gente brincava muito de roda e brincava de pique-esconde, todos esses tipos de De brincadeira, rua, brincadeira de rua. brincadeira de rua. A gente brincava. E aí, depois de uma certa hora, acabava a brincadeira, né? Porque os nossos pais, aí era hora de dormir. Que No horas dia mais ou menos que seguinte, era hora de dormir? 9 horas. 9 horas da noite? 9 horas. Meu pai tinha esse negócio de que 9 horas da noite acabava. E até mesmo depois que eu fiquei, vamos dizer assim, moça para poder namorar, tinha horário. Meu pai, ele pegava um rádio e ele colocava, eu já namorava o Paulo, e meu pai colocava o rádio perto da gente, na rádio relógio.
E aquilo dali era uma coisa, sabe, agoniante, porque o rádio ficava assim, 20 horas, 55 minutos, 0 segundos. E meu pai passava para um lado, passava para o outro e conversando com o Paulo, né? Perguntando como é que estavam as coisas, como é que não estava. Nisso eu já namorava, né? Isso já para poder casar. Mas agora eu vou voltar quando eu era menor. Então, assim, a minha infância foi uma infância muito boa, porque eu sempre tive as minhas primas perto de mim, a Solange, a Angélica, a Sueli, crescemos todas juntas, né? De início, eu estudei no colégio, uma coisa que me chamou a atenção, eu tinha também uma vizinha, que era madrinha do Álvaro, a dona Geralda. Ela morava aqui, do lado da nossa casa. E a cerca era aquela cerca de arame. E ela tinha um filho chamado Gesiel. Esse menino, ele era muito levado, muito levado. E eu lembro que quando eu tive sarampo, ele também teve sarampo. E aí, minha mãe colocou a gente, eu deitada numa esteira, debaixo de uma amendoeira, e o Gesiel deitado do meu lado. Não tinha problema, porque eu estava com sarampo e ele também estava com sarampo, né? E aí depois veio a dona Geralda, que era uma mulher maravilhosa. Ela costurava muitíssimo bem, fez muitos vestidos para mim, mas a Erli, minha irmã, também fez vestidos para mim. E eu gosto de lembrar disso porque eu sempre queria ser diferente. Mas a Ana, minha irmã, ela queria, para me pirraçar, que a minha roupa fosse igual a dela, ou que a roupa dela fosse como a minha. E eu lembro de um vestido que a Erli, minha irmã, fez para mim. Eu lembro exatamente como ele era. Era um tecido xadrez, vermelho, tá? Ele era xadrez, o peito dele era liso, de manga fofa, ele tinha 2 bolsos na frente, tá? E de botãozinho aqui. E quando eu aprontava para ir para a igreja, eu só gostava de usar sapato branco. Branco, eu era apaixonada por sapato branco. Ainda era aquela meia que vinha até o joelho, com aquelas 2 bolinhas penduradas. Eu lembro muito bem disso. A Ana, irmã, esperava eu colocar roupa para ir lá colocar a mesma roupa que eu. E não dava mais tempo de eu trocar de roupa. E, em geral, eu ia para a igreja chorando, porque ela tinha colocado a mesma roupa que eu. Só que o meu era vermelho e o dela era azul. Ou seja, era 2 parzinhos de jarra juntinhos. E na igreja também. Nós tínhamos que sentar as duas, tínhamos que sentar juntas, tá? Foi uma época muito boa a minha infância. Eu fui criada na igreja que eu sou hoje, que é a primeira de Mantiqueira. Minha família toda fez parte da banda, toda que eu quero dizer, a maioria, né? Meu pai tocava na banda, a Marta, o Gessi, a Hélia, minha irmã, o Pedro, o teu pai, o Jedson, muitos da minha família tocavam na banda. Foi uma época muito boa. E eu lembro que eu, a Esther e a Ana ficávamos sentadas sempre no banco da frente. As mais velhas, que eram a Miriam, a Marta e a Leia, né? E que já faziam parte dos jovens, podiam sentar um pouco mais atrás. E o meu pai, ele olhava para a gente por debaixo do óculos. Ele abaixava o óculos e fazia assim. Isso ele na banda lá em cima? Ele na banda. A banda não ficava na parte de cima. A banda ficava, você entrando na igreja, ela ficava do lado direito de quem entra, né? E meu pai olhava. Lá de trás, no caso, então? Não, a banda estava à minha direita, mas na frente, tá? Não era o púlpito que é hoje na igreja. Era uma coisa mais baixa, tinha os bancos nas laterais e o coro do lado de cá. E a banda ficava do lado direito e o coro, que eu me lembro, do lado esquerdo. E na minha frente tinha o batistério. E eu, a minha vida toda, eu lia, eis aqui a água, que impede que eu seja batizada. Uma hora eu lia, outra hora era a Ana que lia. E o tempo todo do culto, eu dormindo, cochilava, eis aqui a água, que impede que eu seja batizada, né? Até que um dia eu entendi e eu fui batizada pelo pastor Norival. Eu acho que todos da minha casa foram batizados pelo pastor Norival. E a minha infância, então, foi uma infância muito boa, né? Depois de um período de um tempo,
a igreja, ela abriu uma congregação, que é a PIBEX, a igreja de Xerém, e meu pai não quis ir com a minha mãe por conta da banda, mas aí a minha mãe foi para a igreja do Xerém, e aí acompanhou a minha mãe, eu, a Esther, a Ana, o Josi e o Paulo, meu irmão. Nós fomos para Xerém. E as minhas outras irmãs ficaram na primeira de Mantiqueira, que era João Pinto, o nome da igreja. Ficaram com o meu pai, e também porque elas faziam parte dos jovens e tocavam aquela coisa toda. E então minha infância foi uma infância muito boa. Eu sou a caçula das mulheres, e aí elas me encarnavam porque eu não estudei. Eu estudei no Colégio das Irmãs. Colégio das Irmãs. Colégio das Irmãs, que é o colégio paroquial, que era o colégio particular. Sei. Então, a única daqui de casa que estudou em colégio particular fui eu. E depois, quando eu fiz o ensino fundamental, fiz a quinta, sexta, me formei no Colégio das Irmãs. E depois eu também, aí eu já não queria ir para o Barão. Eu nunca estudei no Barão de Mauá. Aí eu já fui para a AF. Naquela época, quando eu fui estudar na AF, que hoje é a Unigran Rio, tá? Só estudava ali. Mas isso era um colégio, né? Tipo de ensino médio, alguma coisa assim? Eu fui fazer o meu primeiro grau. Meu primeiro ano do ensino médio, que eles falavam que era o primeiro grau. Eu fui fazer na AF, eu estudei lá. Era em Caxias? Era em Caxias, né? Mas as minhas irmãs não. Então, minhas irmãs já estavam formadas, né? E assim foi a minha infância. Então a sua infância termina mais ou menos ali, transicionando para a adolescência ali na AF, que você estava estudando ali. Isso, exatamente. Depois eu lembro que Maria Angélica, minha irmã, já era casada, já tinha os 2 filhos dela, e aí precisava fazer faculdade, e o Wilton também, meu cunhado, precisava fazer faculdade, e só que não tinha com quem deixar os meninos. Então ela me ligou e falou: Jó, consegui uma escola, você não quer vir morar aqui comigo? Porque eu preciso fazer faculdade e você ficaria com os meninos, mas eu já vi uma escola aqui para você. E aí eu fui para São Paulo morar com a Maria Angélica, minha irmã, e aí eu estudei também em São Paulo, no colégio lá. Quanto tempo você ficou em São Paulo? Eu acho que eu fiquei em São Paulo de 2 para 3 anos. Caramba, foi muito tempo. Eu Foi. não sabia dessa parte da sua vida, não. Fiquei. Ah, Morei isso com deve ter sido o quê? O seu ensino médio? Exatamente, o meu ensino médio, né? Então, uma parte da sua adolescência você passou em São Paulo. Não foi muito tempo, mas eu morei com a Maria Angélica, minha irmã, um período de tempo em São Paulo com ela. Ela fazia faculdade, e aí eu pegava o Bruno, mas o Ju na escola, trazia eles para casa, cuidava, e lá em São Paulo tinha um horário que eles falavam, que eu acho que era vespertino, não sei muito bem se esse é o nome, mas ela ia de tarde e chegava à noitezinha. Então, eles ainda ficavam um período de tempo sozinhos em casa, mas era apartamento, e era um bem pouco tempo que eles ficavam sozinhos. E você estudava à noite, de manhã? Eu estudava à noite. Eu buscava eles na escola, trazia, dava banho, fazia tudo aquilo que tinha que fazer, e aí eu tomava meu banho, deixava eles ajeitadinhos no sofá vendo televisão, e eu ia para a escola, eu estudava lá à noite. Você lembra que bairro, que lugar de São Paulo que você morou? Eu lembro, a Maria Angélica morou numa rua chamada Rua Coriolano 622, o número 622 ou 632, mas eu acho que é 622. Isso ficava ali na Praça Cornélio, na Lapa, muito próximo do Palmeiras. Sei. Exatamente, foi ali. Legal. Aí, nesse período, a gente frequentava a Igreja Batista da Água Branca. E quando é que você voltou para cá? O Wilton, meu cunhado, foi transferido, mandou que ele voltasse para o Rio, né? E aí eu voltei para Então, no caso, aqui. voltou todo mundo da casa para cá, não Voltou, só você, né? voltou todo mundo. Aí você voltou a morar com seu pai? Voltei para morar com meu pai, mas não demorou muito, eu comecei a namorar o Paulo e logo a gente casou. Quantos anos mais ou menos você tinha quando começou a namorar o Paulo? Você lembra? Eu casei com 24 anos.
E eu acho que eu comecei a namorar com uns 23. Não, Não namorei muito tempo, não. Era comum naquela época ter esses namoros que tem hoje em dia de 2, 3, 4, 5 anos? Era mais rápido? Não, era comum. As pessoas namoravam muito tempo. Era comum, sim. Não era assim tão rápido que as pessoas... É porque eu lembro que as minhas irmãs, elas fizeram enxoval. Tinha um período que a menina ainda fazia enxoval. Maria Angélica, minha irmã, fez enxoval. E eu gostava de ver as coisas dela, né? Comprava, né, as coisas. E eu lembro eu fui madrinha de casamento de uma pessoa que eu gosto muito, que eu falo que se eles casassem novamente, eu seria madrinha novamente deles, que é a Simone, mas o Marlon. A Simone trabalhou com meu pai na padaria lá do Xerém e ela fez um enxoval. E ela tinha muita coisa, muita coisa. Então, quando ela casou, tudo que você possa imaginar, ela tinha. Fazer um enxoval que você fala é preparar, comprar, costurar as coisas para poder casar e levar para sua casa? Do tipo, o que tem no enxoval? O enxoval tinha toda a roupa de cama. Era por conta da noiva, tá? Roupa de cama, lençol, fronha. Ela tinha que ter as roupas íntimas, camisola, calcinha, sutiã, tudo novo, tapete de banheiro, coisas de casa, tudo isso. A roupa da casa. Era como se fosse fazer Exatamente, era a roupa da casa, ela tinha que fazer. E o que Colcha. era a responsabilidade do noivo nessa época de chegar junto? Do noivo era a casa. Ele que tinha que ter a casa ou construir a casa. E os móveis da casa eram da responsabilidade do noivo. E a festa era a responsabilidade dos pais. Eu acho que não é como hoje, né? Que o noivo e a noiva, eles vão casar, acabam fazendo tudo junto, vê aquilo. Não. Não. Eu lembro que as minhas irmãs era tudo separadinho, tá? Era isso que acontecia. Meus pais eram responsáveis em fazer a festa e bancar a festa para todo mundo. E o rapaz, ele tinha que bancar a casa. Fazer tudo isso. Mas isso não era uma coisa nem que se precisava muito se falar, né? Já era meio que um consenso. Já era, já acontecia isso naturalmente. Quando foi a sua primeira experiência de trabalho, seu primeiro trabalho que você teve, sua primeira responsabilidade na vida? Pode ser até antes de você começar a namorar. Nós sempre trabalhamos. Nós éramos 9 e depois veio meus 2 irmãos, o Paulo e o Josi. E a Hélia e a Erli já eram casadas. Maria Angélica, ela fazia faculdade e meu pai tinha, no meu tempo, né? Meu pai já tinha padaria, que era uma padaria que tinha aqui, onde é o IES hoje. Aquele prédio ali era a padaria do meu pai, que eu me lembro. E eu comecei a trabalhar na padaria. Eu trabalhava literalmente no balcão da padaria, né? Cada uma tinha um horário para poder cumprir. Mas a gente sempre trabalhou na padaria com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe fazia bolo de casamento, bolo para fora. E a Miriam, minha irmã, pegou mais rápido o jeito de fazer bolo. Então, ela confeitava os bolos de casamento. E eram aqueles bolos grandes, enormes, né? Não é como os bolos de hoje em dia, tudo pequenininho. Não, era bolo mesmo para todo mundo comer. Tipo assim, você fazia 20 tabuleiros de bolo. 20 tabuleiros de bolo para um casamento, 20, 30, depende da quantidade que você estava convidando as pessoas para a festa. Então, eu sempre trabalhei na padaria com os meus pais. Sempre foi assim. Você lembra de alguma história, alguma coisa que você viveu dentro da padaria que te marcou? Uma história engraçada, um acidente? Enfim, não sei, conhecer alguma pessoa? Uma história engraçada que eu me lembre. Alguma coisa que te marcou na padaria? Muitas coisas me marcaram na padaria, né? Principalmente depois que eu casei, nessa época, o Paulo, meu irmão, montou uma padaria em Xerém. Logo assim, eu acho que, eu não me recordo se foi antes do meu casamento ou se foi depois, eu acho que foi antes do casamento. O Paulo também já estava casado e
eu comecei a trabalhar na padaria com o Paulo, né? E era uma vida de muito trabalho, mas era uma vida muito boa, muito boa. O Paulo, meu marido, e o Paulo, meu irmão, eles começaram a trabalhar juntos na padaria do Xerém. E logo assim, eu já estava grávida da Bianca. Quando eu estava grávida da Bianca, eu não queria ficar em casa sozinha, então eu tinha medo porque ele ia de madrugada, então eu não ficava sozinha, né? E aí o que eu fazia? Eu ia para a padaria, colocava um colchão e eu até abrir a padaria, eu dormia no chão ali da padaria. Assim, parece que era uma vida, nossa, de muito trabalho. Sim, era de muito trabalho. Mas é aquilo que eu estou falando, era uma vida muito boa que a gente tinha. Porque a gente tinha uma satisfação, assim, muito grande naquilo que a gente estava fazendo, né? E era muito bom. E foi um período muito bom da minha vida. E o Paulo, meu irmão, me ajudou muito. E falar dele me traz, assim, uma emoção muito grande, porque o Paulo se foi, assim, muito cedo. Tanto ele quanto o Josi. Eu perdi meus 2 irmãos muito rápido, né? Tô pulando a história, mas é porque entrou, e aí então eu vou falar. Eu tive a Bianca, eu vou falar do Paulo depois, mas eu vou falar agora. Depois que eu tive a Bianca, não foi muito fácil, porque primeiro eu casei, eu fui morar em Xerém, e aí quando eu engravidei, o meu pai me trouxe de volta, vamos assim dizer, para nossa casa. Porque até então eu achava que a casa ainda era minha. Eu era muito ligada à casa, aos meus pais, aquela coisa toda, né? Então, meu pai me trouxe de volta e aí eu lembro que eu fiquei morando nessa casa que hoje é a casa... A Ana, minha irmã, mora, que era a casa dos meus pais. Meu pai fez uma casa em cima, né? O quarto dele já era em cima. Meus pais ficaram morando em cima e eu fiquei morando embaixo. Mas aí o período da minha gravidez toda, eu trabalhei, né? E era aquela época que vinha muita gente, muito movimento na padaria. E era movimento na padaria da gente cortar no sábado, na sexta-feira, né? A gente cortava assim 3, 4 peças de mortadela. Tinha que ficar já tudo cortado, porque era muita gente de Cachoeira que dava. Xerém fervia de gente. Dava muita gente, né? E aí período da minha gravidez todinha, eu trabalhei. Eu tinha muita disposição, então eu trabalhei. E aí eu tive a Bianca. E quando eu tive a Bianca, eu comecei a passar mal e eu fui para o hospital. O médico disse que eu deveria ter pego peso, mas eu disse para ele que eu não havia pegado peso nenhum. Eu falei, não, eu peguei uma melancia que estava em cima da mesa e botei em cima da pia. E aí ele falou assim, não, mas você deve ter pego peso. Volta para casa que está longe do seu neném nascer. E mandou que eu tomasse Buscopan para dor. Mas aquilo já eram as contrações que eu estava tendo. E aí eu voltei para casa. E aí a Hélia, minha irmã, né, chegou na minha casa e ela falou assim, Jó, você aguenta tomar banho? Eu falei, aguento. Aí ela foi pro banheiro, me levou e eu tomei um banho. E aí ela começou a marcar no relógio. E ela falou com o Paulo, isso são as contrações, vamos levar ela agora. Mas aí eu já não voltei para o hospital que eu tinha feito meu pré-natal. E vale a pena ressaltar que eu fiz meu pré-natal todo particular num hospital chamado São José, que tinha em Caxias, né? Eu fiz meu pré-natal com uma médica também particular. E aí eu fui, e o Paulo, meu irmão, me levou para uma casa. Passamos na casa de uma amiga nossa, que era a Chica, que era mãe de uma namorada do Paulo, meu irmão. Do Paulo, meu irmão. Ali passamos na casa dela. Ela viu o estado que eu estava, me levou para o hospital. Ela era enfermeira-chefe e era uma pessoa muito boa e muito bem conceituada no hospital. E ali eu tive meu parto. A Bianca nasceu de parto normal. E eu lembro que quando eu tive a Bianca,
O médico não sabia nada. Naquela época eu não tinha quase que recurso nenhum, mas eu não tinha feito meu pré-natal ali e ele então não sabia nada da minha vida, né? E ele virou e falou assim: Jeová falou, com dor terás teus filhos. E é com dor mesmo. E ali eu tive a Bianca e ela nasceu de parto normal. Só que ela ingeriu o líquido amniótico, ou seja, ela ingeriu e faltou oxigênio, porque a Bianca fez uma paralisia cerebral ainda dentro da minha barriga. Mas eu não tinha noção do que era isso. E aí, depois daquele período ali, a Bianca foi para um hospital, ficou no CTI, e aí acabou aquele meu período, eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, ficou aquele clima ruim, porque vivendo ou morrendo tinha que registrar, porque se ela morresse, tinha que ter a certidão para poder fazer o sepultamento. E aí eu lembro que a Hélia, minha irmã, foi a Hélia que escolheu o nome da Bianca. Ela falou assim, a Hélia falou assim, ela não vai morrer, e o nome dela vai ser Bianca. Então quem escolheu o nome da Bianca foi a Hélia, minha irmã. Assim como quem escolheu o nome do Paulo Geraldo foi o Paulo, meu irmão, também. Ele dizia que se ele tivesse um filho, também chamaria-se Paulo, né? E aí, graças a Deus, a Bianca realmente, ela veio para casa, né? Ela já nasceu pequena e aí foi um período da minha vida muito difícil, porque a Bianca está com 35 ou 36 anos e há 36 anos eu não tinha celular, não tinha computador, eu não sabia o que era paralisia cerebral. Eu não sabia e quando a Bianca recebeu alta, o médico não me explicou. Simplesmente mandou que eu desse Gadernal para ela. E eu não sabia. Eu só sabia que Gadernal não era vitamina. E ali eu acho que foi a Miriam ou a Marta, minha irmã, tinha o conhecimento de um neurologista. E aí eu levei a Bianca para esse neurologista, que é o neurologista que conhece a Bianca até hoje, porque graças a Deus eu nunca precisei trocar, que é o Dr. Bernardo. E ali eu fui, quando eu cheguei no consultório dele, ele foi me explicar, ele desenhou, porque não tinha computador, não tinha nada, ele foi me explicar o que tinha acontecido no cérebro da Bianca, ele me explicou que a paralisia cerebral, né, algumas células do cérebro dela estavam mortas, e aí ele foi me explicar passo a passo tudo aquilo que tinha acontecido, e me encaminhou para que eu começasse a fazer um acompanhamento com a Bianca numa clínica de reabilitação fluminense em Niterói. Aí começou a minha saga, vamos assim dizer, né? Porque eu não sabia nada, eu não entendia, não tinha. E aí eu só tinha os livros, então o que eu conseguia, eu pesquisava no livro, que eu queria saber o que era aquilo, né? O que ia acontecer com a Bianca. Eu não tinha noção. E aí eu levava a Bianca segunda, quarta e sexta-feira para Niterói. Não tinha carro, não sabia dirigir, então eu ia de quê? De ônibus. Eu levantava às 5 da manhã, eu colocava a roupa na Bianca, do jeito que ela estivesse no berço, eu já pegava ela ali, a bolsa estava pronta, o dinheiro de uma passagem do ônibus estava aqui, do outro ônibus estava aqui. Então eu pegava o Nova Iguaçu, aqui em frente à minha casa, saltava na Guarita, pegava o Petrópolis de Niterói, saltava na rodoviária de Niterói. Aí só que eu chegava cedo. E aí eu fazia um lanche ali com a Bianca, dava mamadeira, levava ela para o banheiro ali da rodoviária mesmo, trocava a fralda dela, aquela coisa toda, fazia o que tinha que fazer. Ali eu pegava o ônibus 31, aí eu saltava na Roberto Silveira, ali perto da Lopes Trovão, descia ali para a Bianca poder fazer o tratamento dela, que era fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, TO, fazia tudo que ela tinha direito. Só que tem um detalhe, eu terminava o tratamento da Bianca às 10 da manhã, 10h30 saía o Niterói Petrópolis. Se eu perdesse esse ônibus, eu ficava 2 horas na rodoviária de Niterói. E eu fiquei muitas vezes, porque não compensava.
eu ir para Novo Rio, né? Porque naquela época o ônibus já demorava muito, aquele trel, sei lá, demorava demais da conta. E aí eu tinha o transtorno de sair dali da rodoviária, descer ali perto da rodoviária do Novo Rio, para pegar o xerém para ir para casa. Ou seja, eu ficava na rodoviária esperando o próximo Niterói-Petrópolis, que era 12h30. Eu fiz isso para mais de 10 anos. Indo para Niterói e voltando? Indo para Niterói e voltando. E aí, nos dias que eu perdia o ônibus, eu passava já direto e ia para a padaria trabalhar. Porque eu trabalhava na padaria do Xerém no horário da tarde, no caixa. E eu precisava trabalhar, porque o meu gasto com passagem era muito. Porque eu pegava 3 ônibus para ir, 3 para voltar, mais o lanche, mais alguma coisa que eu dava para a Bianca, enfim. Eu gastava muito. Então, eu tinha que trabalhar. Não podia ficar em casa. Então, vamos dizer que na terça, e aí nessa época, a minha mãe conseguiu que a Vilta, uma irmã da igreja lá do Xerém, ela cuidasse da Bianca para mim, né? Porque eu tinha que ficar na padaria trabalhando, mas como que eu ia fazer com a Bianca? Eu não podia deixar a Bianca sozinha em casa. Então, eu precisava trabalhar, mas eu precisava de alguém que cuidasse dela. E aí Deus colocou a Vilta na minha vida, né? Que foi uma pessoa assim, sabe? Que eu tenho uma gratidão muito grande, porque a Bianca passou a ser como se fosse filha dela, né? E foi o que me ajudou muito nesse período. Depois chegou o período de escola da Bianca, e aí eu consegui a Cida, que também veio me ajudar com a Bianca. Eu ainda tinha que trabalhar, né? E aí depois eu saí de Niterói, e aí eu levei a Bianca para Petrópolis. E aí também é uma outra coisa que eu enfrentei, que foi... Tudo é muito bonito no papel, mas a inclusão social nas escolas, elas só acontecem no papel. Porque quando você tem um filho especial que precisa de alguma necessidade, é muito difícil. E nos dias de hoje, eu acredito também que ainda seja muito difícil mesmo. Não é fácil você ter um filho com necessidades especiais. É muito difícil. O que você vivia assim com a Bianca, de você sentir que a escola não estava preparada, por exemplo? Primeiro que a professora não sabia o que fazer. Ela não sabia como ensinar. Hoje a Bianca tem 36 anos. A Bianca interage bem com todo mundo, é verdade. Mas eu acredito e tenho certeza que se a Bianca tivesse sido orientada e ter sido melhor, tivesse uma pessoa mais qualificada, ela teria aprendido a ler e a escrever. O que a minha filha não sabe, nem ler e nem escrever. Bianca faz a leitura visual das coisas. E ela sabe escrever, ela sabe copiar. Mas quando é para juntar as letras, ela não consegue formar as sílabas. Então ela não lê. A Bianca não lê. Mas a Bianca tem noção o que é alto, baixo, grande. Bianca vê um filme, assiste uma novela. Hoje ela tem um celular. O que ela quer ver no celular, ela interage bem com o celular, né? Mas ela, infelizmente, ficou isso na vida da Bianca. Eu não consegui. E é fácil? Não, não é fácil. Porque, às vezes, pode parecer bobagem para as pessoas. Mas, às vezes, se eu estou aqui em casa, no corre-corre, no dia a dia, na hora, fazendo alguma coisa, eu não posso falar assim, Bianca, vê a hora aí para mim. Não existe isso. Porque eu não posso falar assim, Bianca, entrei no banheiro para tomar banho. Bianca, corre lá e pega a toalha, esqueci a toalha. Não, não tem isso. Eu tenho uma filha que tem necessidades especiais. Então, tudo é no tempo dela. Tudo é no tempo dela. Então, assim, fui muito discriminada na escola, dentro do ônibus. As pessoas achavam que eu estava com ela no colo, porque era para ganhar lugar, esse tipo de coisa. Quando eu chegava em algum lugar, as pessoas já olhavam diferente para ela, a maneira dela de andar, enfim. Tudo isso acontece. Não adianta você falar que não acontece, porque acontece, né? Mas tem um lado muito bom,
porque a minha família toda abraçou a Bianca, toda. Isso eu não posso dizer o contrário, sabe? Todo mundo abraçou muito bem a Bianca. E as pessoas da igreja também. Bianca, na época que estudava em Petrópolis, o Vinícius, a Estela, o Fagner, sabe? Eles tinham um grupo de amigos que apoiaram muito a Bianca, sabe? Que abraçaram literalmente a Bianca. Na mesma escola? É. Lá, então, então a Bianca, por exemplo, estudou ali mais ou menos junto? Não, a Bianca estudou primeiro na Vila. Depois, quando já não tinha mais o que fazer numa escola particular na Vila, eu coloquei ela no Dom Pedro, que é aquele colégio ali na Avenida, em Petrópolis. E naquele colégio ali, por que ela estudou ali? Porque ali tinha uma classe especial. Não é que ela estudava junto com o Fagner, com o Vinícius, com a Estela, com a Roberta, não. Estudavam na mesma escola, no mesmo horário. Então, o que acontecia? Num período de tempo, tá, eles levavam a Bianca para a escola para mim. Porque teve uma época que o ônibus Petrópolis passava aqui e era uma época que, exatamente, passava aqui e todo mundo de Xerém que estudava em Petrópolis pegava esse ônibus. O motorista já sabia, já parava, já tinha. E tinha um lance que o motorista só podia parar na volta. Ele tinha que ir no ponto final e na volta que ele parava. Só que no caso da Bianca, ele parava, porque devido à necessidade dele, ele pegava e ele parava ali, por conta da Bianca. Qual colégio que você falou que eles estudaram lá em cima? Dom Pedro? No Dom Pedro. Dom Pedro que tem até hoje, né? É o Dom Pedro que tem até hoje. O Fagner estudou, o Felipe, o Max, o Mili, né? Então, foi um período muito bom porque eles abraçaram demais da conta a Bianca. Então, teve isso de bom. E aí, vamos pular um pouco agora para a parte onde a Bianca já tinha, sei lá, já estava mais ou menos adolescente, assim. Depois que passou, assim, o susto, passou aquela necessidade de dar muita atenção para a Bianca. Quando é que você voltou a atenção para você? Falou, não, preciso fazer mais alguma coisa. Falando de trabalho, né? Quando é que a costura, por exemplo, entrou na sua vida? Entrou na minha vida. Eu tive, a Bianca, primeiro que eu não queria outro filho, né? Mas Deus quis assim, e aí eu vou falar aqui, e ele vai assistir, ele não vai gostar. Eu tive o gostoso da mamãe. Eu tenho que falar, não tenho que falar não, Giovanni? Aí eu tive o gostoso da mamãe, né? Porque eu tenho 2 filhos maravilhosos. A Bianca, ela é a dondoca da mamãe, e o Paulo Geraldo é o gostoso da mamãe. E eu falo com ele isso, né? E aí eu tive o Paulo Geraldo, mas eu lembro que a costura, ela chegou na minha vida, porque depois teve um período de tempo, depois que os meus irmãos morreram, eu parei de trabalhar em padaria. Eu parei. Até porque minha mãe também acabou vendendo a padaria. E aí a Bianca já estava numa idade, sabe, que não tinha mais como ficar sozinha em casa. E eu precisava ficar em casa com ela, né? E aí também tinha o Paulo Geraldo, que tinha que acompanhar ele para a escola, aquela coisa toda. Então aí eu parei de trabalhar na padaria. Eu parei. Depois, quando que a costura entrou na minha vida? Eu queria fazer alguma coisa, né? Eu queria fazer alguma coisa. E eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe costurava. E eu cortava, as roupas para minhas bonecas. Eu cortava. E eu ficava costurando ali na mão. E aí eu lembro que foi num período, eu já tinha o Paulo Geraldo e a Bianca. Eu lembro que foi no carnaval, nós descobrimos uma fábrica Nova América, na Taquara, né? Eu e minhas irmãs. E nós fomos lá e compramos alguns retalhos. E era coisa muito boa. E eu morava lá na casa da minha mãe, na parte de cima, e eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu lembro que a minha mãe fazia colcha de retalho. Eu falei, então eu vou começar a fazer isso. E aí eu lembro que era um período de carnaval, estávamos
a maioria, todos vocês, pequenos, estavam lá na casa da Erli. E eu estava em casa. E aí eu comecei a pegar os tecidos que eu tinha, espalhei em cima da cama, e ali eu comecei, eu dobrei eles em quadrados e fui pensando assim, eu vou fazer uma colcha de retalho. E ali eu comecei a cortar os tecidos, e aí eu comecei a montar, né, e a fazer. Só que aí eu queria fazer uma colcha de retalho, só que eu não queria fazer uma colcha de retalho exatamente como a minha mãe fazia. Porque antigamente as colchas de retalho era tudo misturado. Era amarelo, vermelho, azul, rosa, marrom, preto, branco, aquela coisa toda, né? Então eu fui pegando gosto pelo tecido e pelas cores. E aí eu fui fazendo. Não entendia muito ainda de tecido, mas eu comecei falei, não, eu vou fazer uma colcha. Aí eu colocava, não, isso aqui não combinou. Aí eu comecei a fazer as colchas de retalho. E assim eu comecei a fazer as colchas de retalho e aí a costura entrou na minha vida. Foi desse jeito, fazendo colchas de retalho. Depois que eu comecei a fazer, e aí eu fui aprimorando, apanhei bastante, o difícil era colocar o forro na colcha. E aí apareceu que aí eu falei, eu vou tentar vender as colchas, já que eu estou em casa, né, com os meus 2 filhos, né, e é um dinheiro que eu vou ganhar, eu vou tentar vender as colchas. E aí eu comecei a fazer, e aí ia mostrar para as pessoas, né, fui pegando gosto. E aí teve uma feira de artesanato aqui no Tamoio, e aí eu e a Maria Angélica, minha irmã, fomos, minha mãe também foi com a gente, e nós fomos. Quando chegou lá, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, você não está lembrando de mim? Eu falei assim, não. Ela virou para mim e falou assim, você não é a mãe da Bianca? Eu falei assim, sou. Aí ela falou assim, eu te conheço lá de Niterói, da Associação Fluminense de Reabilitação. A Bianca fazia fisioterapia lá. E a minha filha fazia fisioterapia junto com a Bianca. É de lá que eu conheço, aí que eu fui me lembrar. E aí essa pessoa estava ali, que agora eu também não me recordo o nome, ela estava ali nessa feira. E aí ela me chamou para ir para Niterói, numa feira de artesanato. Então tudo era muito novo. Eu falei assim, feira de artesanato? Eu falei, não, então eu vou. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Eu só tenho a colcha de retalho para levar. E aí eu fui para lá. Essa feira acontecia numa igreja católica que tem ali na Roberto Silveira, uma igreja muito grande. Ela fica de esquina com a Lopes Trovão, em frente ao campo São Bento. Uma igreja bem grande. E no salão paroquial da igreja acontecia essa feira de artesanato, que eram 2 dias, né? Aí então eu levava as colchas que eu fazia e ainda levava da Maria Angélica, minha irmã, também. E aí eu comecei a frequentar. Dali me chamaram para ir para uma outra galeria, que também acontecia uma feira de artesanato, na Moreira César, em Caraí. Aí já era uma coisa mais chique, né? Porque na Moreira César, em Caraí, e aí eu fiquei um período de tempo, tá? E que foi muito bom, porque eu consegui vender as minhas colchas, as colchas que eu fazia, mas eu comecei fazendo colchas de retalho, que era uma coisa que eu gostava muito. E as pessoas passaram a gostar. Porque eu fazia colcha de retalho, não fazia aquela coisa misturada. Eu fazia, assim, tudo muito combinado. Qual é a cor que você gosta? Rosa? Eu fazia naquelas tonalidades. Amarelo, eu procurava juntar as cores que combinava. Vermelho, sabe? Você tirou o aspecto de bagunça do retalho, né? Você trouxe um conceito mais organizado. Exatamente. Era mais organizado, eu fazia a combinação direitinho das cores, né? Sabia que o amarelo combina muito com o azul, né? Ele combina com... o rosa combina com azul, esse tipo de coisa. Aí eu fui aprendendo, eu fui vendo isso e fui aprendendo na prática. Uma dúvida, por exemplo, eu aprendi na escola de design a paleta de cores, o círculo cromático, e que o azul e o amarelo combinam porque são cores opostas, análogas. Qual que era a tua fonte de informação para aprender artesanato? Tinha programa na televisão, você tinha que comprar revista? Como é que você aprendia coisas novas? Olha, não tinha muito programa na televisão.
Eu falo que eu aprendi a fazer as colchas de retalho. Eu fui vendo de mim mesma que eu não podia colocar um vermelho com preto, ficava feio fazer uma colcha, né? Então eu fui aprendendo. Eu via muito pouco revista, não tinha. E na televisão também não existia muitos programas, alguma coisa que ensinava, né? Mas eu fui pegando assim um gosto muito grande por tecido. Então eu passei a pegar tecido e a ver a textura do tecido. E eu gostava de fazer as colchas, mas eu gostava de tecido bom. Eu só fazia e até hoje só faço as minhas colchas de retalho com tecido de algodão. Tem que ser tricolina. Eu pegava assim a textura do tecido, aí eu ia juntando eles ali para poder ver aquela combinação. E eu gosto de tecido, sou apaixonada por tecido, acho que eu tenho pouco tecido em casa. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria mais tecido, né? Porque quando você faz uma coisa que você gosta e que você faz uma coisa de qualidade, a recompensa vem. Porque em dezembro agora, eu recebi uma encomenda de uma colcha, tá? E eu fiz por indicação de uma amiga minha, que me indicou uma amiga dela. Essa pessoa mora em Copacabana e fiquei muito tempo agora, antes da pandemia, sem contato nenhum com ela, troquei de telefone, essa coisa toda, e peguei, fiquei, e ela começou a... me achou no Face. Até um dia que ela me ligou e ela acho que ela, mulher, tô te procurando, eu não te acho. Eu falei assim, não acredito, era Arlene o nome dela. E aí ela falou assim, eu vou para Manaus e minha irmã disse que eu só posso chegar em Manaus se eu chegar com uma colcha sua. Você tem que fazer uma colcha para minha irmã. E aí eu fui, falei assim, aí ela me perguntou o preço, eu falei, olha, não vou poder te dar o preço agora, que eu tenho que ver quanto que tá, porque o preço do percal. Eu forro as minhas colchas com um percal. E eu gosto que seja de 200 fios para lá, 180. E aí ela falou assim, eu sei, porque eu tenho 2 colchas suas, elas não querem acabar. Elas não querem acabar. São excelentes. O forro delas estão perfeitos. Então, assim, quando você faz uma coisa porque você gosta de fazer e com material bom, a recompensa vem. Então, eu fiquei, assim, feliz quando ela disse que a colcha que ela comprou de mim, você coloca aí uns 10 anos ela comprou essa colcha de mim. Há uns 10 anos ela falou comigo. Só de pandemia, já se passou o quê? 5 anos? Por aí. Eu fiz a colcha para ela... 2017, 18? Exatamente. Muito tempo mesmo. Fiquei muito tempo sem ver. E eu acredito que tem pessoas que compraram colcha de retalho minha e que tem. Eu tenho colcha de retalho em casa que eu fiz, eu já nem sei mais quanto tempo que eu fiz, há muito tempo. Então, foi assim. E aí hoje eu faço colcha de retalho? Faço, né? Mas aí hoje também eu faço outras coisas. Aí eu criei uma marca, vamos assim dizer, que é Retalhos Inversos. Me perguntaram, né? Eu falei, porque retalhos é a junção dos pedaços, né? Que você vai juntando para se formar algo bem bonito, né? Então, é isso. O retalho é isso, o tecido é isso. É quando você junta um pedaço e dali você cria uma coisa que aos olhos de muito não daria em nada. E quando você vê, ficou uma coisa bem bonita de se ver. É isso. Essa é a origem do nome Retalhos Inversos? Por que inversos? Retalhos inversos. Quando eu pensei retalhos inversos, eu pensei que o seguinte, retalhos, né? Quando você junta o retalho, né? Você monta alguma coisa, né? E versos, né? É aquilo que você compõe. E eu pensei o seguinte, a vida da gente é exatamente isso. Ela é como se fosse um retalhos e você vai juntando e você vai compondo, né? Como se você estivesse compondo uma poesia, os versos da sua vida. Na hora foi isso que eu pensei. Legal. Foi isso. O que você faz hoje na sua marca de produtos assim que o pessoal gosta? Hoje eu tenho feito, e eu fiz agora no final do ano, bastante toalhas de mesa. E é uma coisa interessante porque eu não fazia muito toalhas de mesa. E aí, não sei se todo mundo vai acreditar ou não, e eu comecei a ver
Eu assisti uma palestra que eu vi a importância da mesa numa casa. E eu gosto muito, muito mesmo. Eu tenho muitas toalhas de mesa. E eu gosto de arrumar a mesa. Eu gosto de receber vocês, que são meus sobrinhos. Eu amo saber que os meus sobrinhos vão vir na minha casa, as minhas irmãs, os meus amigos, e eu gosto de arrumar a mesa. Não importa se vai cair o café na toalha, não importa. O que importa é a mesa estar arrumada e você com as pessoas em volta. E aí Deus começou a ministrar no meu coração a importância de uma mesa. Por que você fazer uma toalha de mesa e por que é necessário você ter uma toalha de mesa na sua casa e você arrumar bem? Eu acho que hoje está nas nossas mãos, nas mãos das mulheres e das mães, o fato de você conseguir reunir a sua família. Se você não tem o hábito de arrumar a sua mesa, comece a arrumar. De repente você vai falar assim, meus filhos não têm o hábito, mas quando você começar a arrumar a mesa, isso vai chamar a atenção, né? E a Bíblia fala sobre a mesa, da importância da mesa, de você estar em volta da mesa. A mesa é uma peça fundamental numa casa, porque é em volta da mesa que você reúne a sua família. É ali que você vai sentar, você vai conversar, ou seja, as memórias são criadas em volta de uma mesa. Na hora das refeições, quando você está tomando o café, né? Quantas recordações que nós temos dos cafés que a gente fez lá na casa da sua avó e na minha casa ali em cima, quando eu chamava vocês para tomar o café, né? E o Paulo chegava e com aquela sacola com 20, 30 pães e eu fazia aquela panela de canjica e todos em volta, e eu lembro que a mesa na minha casa era uma mesa pequena, mas eu não sei como que cabia todo mundo. Cabia todo mundo. Não sei se porque com certeza vocês eram pequenos, né? Então cabiam todo mundo ali, espremidinho ali. Então isso é muito bom e é muito importante a mesa. Então hoje eu faço e gosto de fazer toalhas de mesa, mas eu faço panos de prato, enfim, coisas para casa é o que eu gosto de fazer. É isso. Eu sei que você é uma pessoa muito envolvida com a igreja. Sim. Você sente que você tem algum chamado, que você gosta de estar na igreja, você tem alguma função, alguma coisa que você se dedica há muito tempo na igreja? Eu não sei se eu tenho um chamado, vamos assim dizer, né? Mas eu não consigo me ver sem fazer nada na igreja, né? Hoje eu trabalho na igreja, já tentei parar, e esse ano de 2023 para 2024, eu falei, gente, coloca outra pessoa no meu lugar, tem tanta gente. Eu vou continuar na equipe, mas não preciso estar à frente, né? Porque eu acredito, sim, que uma hora eu vou parar e outra pessoa vai me substituir. Só que eu não quero parar, eu quero continuar fazendo outra coisa. Mas eu quero continuar fazendo alguma coisa na igreja, sim. Porque eu gosto, né? É prazeroso. Quando você faz para Deus, é muito bom. É muito bom. Então, hoje eu trabalho realmente na igreja, eu faço parte da comissão de eventos ou de programas da igreja, né? Então, eu trabalho na igreja sim. Não consigo me ver sem fazer nada na igreja. Como é que tá a tua vida hoje? Ó, vamos lá. Você estudou em colégio particular, dormiu em padaria, teve um filho, teve 2, casou, trabalhou na padaria do seu pai, foi para Niterói por 10 anos, conheceu o detalhe depois que o seu irmão morreu, começou a costurar e tal. Hoje você tem uma marca. Como é que é o teu dia a dia, a tua rotina hoje? O que você faz, assim, num dia normal? Num dia normal, né? Eu cuido de casa. Gostaria de trabalhar? Sim, eu gostaria de trabalhar fora, né? Mas eu não vou falar infelizmente, né? Mas eu tenho uma filha, né? E eu sei que ela precisa de mim e eu preciso dela também. Eu vejo assim. Então hoje eu não tenho coragem e não tenho essa possibilidade de trabalhar fora
que eu não teria coragem de deixar a minha filha, né? E para eu trabalhar fora, eu teria que ganhar muitíssimo bem para pagar uma pessoa para poder ficar aqui na minha casa. Então, hoje, literalmente, eu sou do lar, sou mãe, esposa, e é isso. É o que eu sou hoje, né? E por isso que eu faço aquilo que eu gosto de fazer, que é a minha costura, né? É uma terapia, na verdade. Em casa mesmo? Faço em casa, estou com ela em casa, né? Então eu acabo fazendo o que eu gosto de fazer e consigo fazer dentro de casa. Jó, o que acontece? A gente vive um período onde as pessoas não escutam mais os mais velhos. Eu estava conversando com meu pai um dia desse, eu vou até falar mais perto aqui, porque o pessoal depois reclama que eu não consegue ouvir. A gente está numa época em que as pessoas pararam de ouvir os mais velhos. Eu estava falando com meu pai um dia desse, que a minha geração Z, que nasceu ali meados de 90 e pouco, anos 2000, é a primeira geração que nasce com QI inferior à geração anterior. As pessoas literalmente estão ficando mais burras por falta de ouvir os mais velhos, ouvir o seu pai, sua mãe, seus avós. Que conselhos você daria para uma pessoa jovem ou não, ou adulta que está assistindo esse vídeo? Quais foram assim o somatório da sua vida, os seus arrependimentos e os seus acertos? Os meus arrependimentos e os meus acertos. Arrependimentos a gente tem muitos, né? Talvez não, o meu arrependimento foi, em algum momento da minha vida, não ter ouvido a minha mãe e o meu pai. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra, as pessoas pensam que honrar é você... Como é que eu vou dizer? Existem várias maneiras de você honrar um pai e uma mãe. Uma delas é você ouvir aquilo que ele está falando. Eu acredito que dificilmente um pai e uma mãe vai desejar ou vai falar alguma coisa para o filho que seja o contrário daquilo que ele deseja para ele, né? Então, você honra também o seu pai e a sua mãe de que forma? Sendo presente, né? Sendo presente com seu pai, com a sua mãe, dando carinho, atenção, conversando, né? Porque hoje em dia as pessoas pensam, né? Vamos dizer assim, os jovens pensam que eles não vão envelhecer. E todos nós estamos numa fila. Existem aqueles que vão ter o privilégio de chegar, vamos dizer assim, ao final da fila. Mas, de repente, vai ter aquele jovem que com 14, com 18, com 20, ele não vai chegar. Ele vai ter a sua vida interrompida. Então, essa de que você acha de que você é jovem, que não precisa dar atenção para o mais velho, eu acho não, é uma ignorância da pessoa, sabe? Então, o conselho que eu daria, né, siga o mandamento que a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Para que honrar o pai e a mãe? A Bíblia diz, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. De que maneira? De várias maneiras. Quando você honra, tá? Você é bem-aventurado, você é feliz, você é próspero, tá? E é isso. Se tivesse que resumir o seu conselho para quem está vendo, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Tá bom? A verdade, tia, que é o seguinte. Não dá, nunca. Eu, quando entrevistei o meu avô no primeiro episódio, eu descobri que se você gravar 10 horas, não vai sair tudo. Não, Então, não a gente tem sai. que gravar várias vezes. Eu sei que provavelmente você não contou nem 1% da sua vida. Verdade. Gostaria e poderia ter contado muito mais, mas isso pode ficar para um próximo episódio. Com certeza. É isso, fechou. Valeu. Tá chegando. Aniversário, aqui, ó, vou sair pra você. Aniversário da minha. Cara, era muita gente. Sabe que teve um aniversário? Esse ano foi da mulher. Maravilha. Ah, eu teve. Teve um aniversário da Bianca, quando Eu ela fez fico- 4 anos, tá?
Era aquele ônibus da Luxor, lá no ponto final. Era Luxor, uma empresa de ônibus chamada Luxor. Os motoristas, todos eles conheciam a Bianca, todos os cobradores do Nova Iguaçu, da União, da Luxor, todos eles conheciam a Bianca. Cara, na hora do aniversário da Bianca, os ônibus paravam aqui em frente de casa, no portão. Ô Paulo, você lembra disso, aquele aniversário de 15 anos da Bianca? Que veio o filho daquele moço que meu pai, que entregava trigo pro meu pai, seu Eurico do Trigo, veio o filho dele. O André veio no aniversário da Bianca. Aí daqui a pouco, buzina lá, aí vem um cobrador. Você acha que eu ia faltar o aniversário da Bianca? Veio ele, minha filha. E o Severino? Para aí, mesmo. Severino veio com a família toda, teve um motorista, sabe? Ele já se sentia de casa. Ele veio pro aniversário da Bianca, trouxe a mulher, sabe? Eu tenho foto deles. Meu Deus. Foi. A Bianca é a pessoa mais visitada da Terra. Foi. E sem contar, ó, além das pessoas da igreja, tá? Que todos eram convidados, tinha os meus fregueses da padaroca, ó, da padaria. Gente, Tá? são fora, me dá um lanche direto aí. Porque você vê, tinha Dá uma faca aí, João.